Hoje nós vamos dar início a um novo momento das pregações da nossa igreja. No decorrer de 2026, nós vamos pregar em séries. E hoje a gente vai começar uma nova série para a nossa igreja, chamada Vidas Extraordinárias. Nosso amigo Sérgio preparou aqui a arte da nossa série, e depois você pode curtir e compartilhar no seu Instagram, tá bom? Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Não só olha não, tá? Bem, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 7, mas a gente não vai ler agora não. Antes eu quero ler uma outra coisa com vocês. Naquela mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa, ele contava histórias e que hoje, na memória, eu guardo e eu sei de cor. Naquela mesa, ele juntava gente e contava sempre o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que, mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Eu pensei muito se eu ia dar início a essa mensagem com essa música ou não, devido aos últimos acontecimentos com a família da Sheila. Mas eu tive o desejo de trazer essa música para iniciar essa mensagem na segunda-feira. E talvez seja algo que o Espírito Santo possa ter direcionado, então eu vou prosseguir. Quando meu avô morreu, eu era muito jovem, eu era muito novo. Eu não tinha mais do que 10 anos de idade. Até hoje, nós não sabemos muito bem se ele teve um mal súbito ou se foi ele mesmo que interrompeu a sua vida, esse dom que Deus dá para a gente. Talvez você já tenha perdido alguém precocemente. Uma pessoa que foi um pouco antes da hora, pelo menos no seu próprio juízo. Isso é uma tragédia. Eu tenho certeza que, caso você já tenha passado por isso, você daria tudo que você tem, os seus recursos, para ter pelo menos um pouquinho mais de tempo com essa pessoa que hoje você sente saudade. Não é verdade? Eu queria ter tido só um pouquinho mais de tempo com meu avô. Porque eu tenho a sensação que eu entenderia um pouco melhor o contexto em que eu fui criado se ele ainda estivesse lá. Mas, infelizmente, eu não tive tempo o suficiente. Às vezes, eu imagino a minha vida sendo ele ainda vivo. E eu fico pensando e me lembro que eu gostaria muito de ouvir algumas coisas da sua boca, como, por exemplo, eu gostaria muito de ouvir como foi crescer nas redondezas do Cacique de Ramos, sem a sua mãe presente, sem a sua mãe viva. Eu gostaria muito de ouvir, por exemplo, como que o meu avô conheceu a minha avó, em qual contexto, em qual circunstância. E, acima de tudo, eu queria muito ouvir da boca dele qual era a dor que ele escondia por detrás do álcool. Afinal de contas, foi isso que desgraçou e acabou com a sua própria vida. Das lembranças dele, eu carrego comigo os dias que ele me procurava com chocolate confete,
Hoje a gente vive num mundo diferente, né? A criança não come doce, mas naquela época, os avós e os pais geralmente molhavam a chupeta da criança no refrigerante para adoçar a vida. Eu acho que os avós ainda fazem isso até hoje, mas os pais geralmente não. Mas eu lembro do chocolate confete que ele comprava para mim. E eu também me lembro dos dias que, segundo a minha mãe e minhas tias, o meu avô fazia de uma caixa de fósforo o seu pandeiro e na mesa da sala da casa da minha avó, ele cantava essa música que eu citei há pouco para vocês. Quem era a pessoa que fazia ele ter saudade, pois já não estava mais na mesa? São perguntas diante da vida que a gente não vai ter mais resposta. Porque nós não somos eternos, nós não duramos para sempre e nós não estamos lá sempre para dar as mesmas respostas. O meu avô, ele teve uma vida controversa. E até aqui eu tenho feito escolhas muito diferentes das escolhas que ele fez. E graças a Deus por isso. Porque nós não somos refém das pessoas que passaram pelas nossas vidas. Nós não somos obrigados a repetir os erros dos nossos antepassados. Nós não estamos aprisionados pelas correntes das pessoas que nos antecederam, porque Jesus entrou na rota das nossas vidas e quando Jesus se faz presente, tudo se faz novo de novo. No entanto, mesmo com o passar dos anos, eu lamento a morte dele e eu sinto que se ele ainda tivesse vivo na mesa lá da casa da minha avó, não estaria faltando alguém. Agora, a grande questão que nós conhecemos na vida é que a vida apresenta para a gente um drama. Assim como nós escutamos versos como estes, e a gente percebe que quando a gente escuta que falta alguém nessa mesa, vem nomes, imagens e rostos na nossa mente, também é verdade que nós vamos passar. Afinal de contas, nós somos perecíveis, nós somos mutáveis. E o fato de não mudar é um atributo incomunicável de Deus. Nós vamos passar, nós estamos de passagem nessa terra. E certamente, um dia, as pessoas, no momento em que forem ouvir essa música, também vão se lembrar dos nossos rostos, porque nós já não estaremos mais nessas cadeiras. Um dia, elas também vão perceber que os lugares da mesa que eram reservados para nós já não são ocupados mais, na realidade estão vazios. E tudo que elas sentirão ao nosso respeito é saudade. Nós vamos passar. E a partir do entendimento de que nós passaremos, surge então uma pergunta de toda pessoa, pergunta de qualquer um que de fato quer viver uma vida digna, precisa responder. Se a vida vai passar, se eu estou de passagem, se eu não sou eterno, que vida é essa que eu tenho vivido? Eu tenho existido de uma forma digna nesse curto espaço de tempo que eu chamo de vida? Existe substância nas relações que eu tenho construído nessa terra?
Existe um significado real e um significado transcendente em tudo que eu faço, ou tudo que eu faço é por dinheiro e poder? Você pode não querer pensar nessas perguntas agora, mas é fato que elas são inevitáveis. E mesmo você querendo fugir delas, Deus está preocupado com as respostas que você tem a dar. A Bíblia está cheia de histórias extraordinárias. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que em algum momento de suas existências ousaram responder essas perguntas que a gente precisa responder na vida. E no livro de Juízes, de modo específico, a Bíblia vai trazer uma série de vidas que não são vidas perfeitas. Vidas que, às vezes, a gente não apresentaria para os nossos filhos como modelos a serem seguidos. Mas vidas que possuem paradigmas que têm muito a revelar para a minha vida e para a sua. O livro de Juízes traz várias vidas extraordinárias. Vidas que eram ordinárias, banais, mas foram invadidas pelo sobrenatural de Deus. E por isso foram uma vida fora da curva. E hoje, de modo mais específico, nós vamos falar sobre a história de vida de um homem chamado Otoniel. Um homem que a Bíblia não traz muitas informações sobre ele, não. Um homem que aparece sorrateiramente. Às vezes a gente tem a impressão que ele chegou e sumiu. E de fato é assim que a Bíblia aborda sobre a vida dele. Mas ele teve uma vida extraordinária. É por isso que, conforme eu falei no início dessa mensagem, eu queria ler para vocês aqui o que está escrito em Juízes, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Porque aqui é o único relato biográfico que nós temos sobre Otoniel. Eu queria que vocês me acompanhassem nessa leitura. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxa-Rissataim, rei da Mesopotâmia, porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor o entregou a Cuxa-Rissataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E essa terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. A vida de Otoniel, como nós identificamos aqui, foi uma vida extraordinária, porque ele decidiu ser uma resposta para o seu tempo. Nenhuma vida será extraordinária sendo uma vida anacrônica. Tudo que nós temos diante da gente é o tempo presente. Não tem como ter uma vida acima da média querendo reeditar um tempo que passou. Ou morrendo de ansiedade por um futuro que não existe em lugar nenhum, a não ser nas nossas próprias mentes e corações. Otoniel teve uma vida extraordinária, porque teve coragem de olhar para o seu tempo e dizer:
Esse é o meu momento, esse é o meu dia, essa é a única vida que eu tenho e eu não posso honrar a Deus em outro lugar a não ser no aqui e no agora. E o que se passava na vida de Otoniel? Qual era o campo em que ele se movimentava? Qual era a cena que ele encarava enquanto ele vivia a sua vida? A palavra de Deus vai nos informar que, após entrar na terra prometida, Josué é levantado por Deus para poder, então, guerrear contra os estrangeiros que estavam naquela terra. A palavra de Deus vai dizer que Josué começa uma grande empreitada militar no sentido de fixar o seu povo na terra. Ele começa algumas batalhas, perde outras, mas fato é que a sua vida passa. A vida de todo mundo passa. Tudo aqui é efêmero. Como diria alguém, tudo que era sólido e estável se desmancha pelo ar. A vida passa. E o texto vai nos informar que enquanto a vida de Josué se passava, aquilo que precisava ser executado não foi por completo. Então o texto vai nos dizer que Josué morre. A geração que o acompanhou também. E surge então uma nova geração que, conforme Juízes, capítulo 2, versículo 10, vai dizer, surge uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem os grandes feitos que ele havia feito para o seu povo. Uma geração que não tinha relacionamento com o Senhor, muito menos sabia o que o Senhor era capaz de fazer. E essa geração, essa nova geração, os filhos de Israel, passam a adorar os Baalins e Astarotes, que aqui não são nomes de divindades, tá, gente? Baalins e Astarote são termos usados para identificar as múltiplas formas regionais em que Baal e Aster eram adorados. Isso significa que o povo caiu num quadro de idolatria tão profundo que até as múltiplas faces regionais de Baal e de Aster também eram adorados. O povo entra nesse lugar de idolatria porque não conhecia o Senhor. O povo, movido por uma apostasia primeiro, se torna um povo idólatra. E é justamente nesse lugar que existe um grande drama do povo de Israel. É interessante, não é? A gente perceber que por mais do que apostasia e idolatria parecem termos tão distantes, eles estão muito perto. É interessante, né? A gente perceber como que os vazios que ficam no lugar em que nós abandonamos Deus, rapidamente são preenchidos pelos ídolos. Esse é o drama do povo de Israel no Antigo Testamento. O povo abandona o Senhor e vai para Horus. O povo abandona o Senhor e vai para Baal. O povo abandona o Senhor e vai para Aster. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas também. Às vezes, esses ídolos não têm os nomes dos ídolos do passado. E às vezes esses ídolos, inclusive, se apresentam de maneira secularizada para a gente. Não é Baal, mas é a tua carreira. Não é Aster, mas é a tua aparência. Não é Horus e Osíris, mas é o seu dinheiro. Mas, veja bem, como que, às vezes, nós passamos a cultuar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente acredita,
e permitimos que isso venha direcionar as nossas vidas, porque anteriormente abandonamos o Senhor. O nome disso na Bíblia é idolatria. E a palavra vai nos informar que quando o povo de Deus, seja no passado ou no presente, entra nesse lugar chamado idolatria, Deus não fica parado. Deus se movimenta. O texto vai nos informar que Deus possui sentimentos. E um dos sentimentos que Deus sentiu ao ver o povo adorando os Baalins e os Astarotes foi sentir indignação. Deus se indigna com relação a essa situação. E Deus anuncia um castigo. E nesse castigo que Deus anuncia, Deus permite que esse povo caísse nas mãos inimigas. É por isso que o texto vai nos informar que o povo que antes olhou os estrangeiros como uma possibilidade de dialogar com o diferente, como uma possibilidade de lidar com a alteridade. O povo, que em um primeiro momento deixou de ouvir a voz de Deus, as ordenanças de Deus, e em um segundo momento, então, se colocou no relacionamento que Deus já havia falado para não acontecer, o povo que entra nessa relação em busca de conhecer o diferente da parte deles, o novo da parte deles, rapidamente é surpreendido pela vontade permissiva de Deus. O texto vai dizer que o povo, então, cai na mão de Cussa, que era um rei cujo nome tem muito a nos informar, porque esse termo significa o rei duplamente severo. E um rei duplamente severo, se te promete pedra, ele te apedreja. O texto vai nos informar que o povo cai na mão deste rei, e quando cai na mão deste rei, o povo cai em pranto. Palavra esta que também significa o mesmo pranto que o povo experimentou enquanto estava no Egito, sofrendo pelas mãos de Faraó. O povo chora, o povo cai em pranto, o povo cai em sofrimento. E Deus, que é aquele mesmo Deus que ouviu o povo chorar no Egito, e ao lidar com o sofrimento e o lamento do povo no Egito, decidiu enviar Moisés, o libertador, também é o mesmo Deus que decide fazer alguma coisa, por isso levanta Otoniel. Deus sempre é fiel à aliança que um dia ele estabeleceu com o seu povo. A história do Antigo Testamento é a história de um Deus que sempre é fiel e, de outro lado, um povo que sempre é infiel. A história do povo de Israel é a história da minha vida e da sua vida também. Se você parar para esquadrinhar a sua vida, você vai perceber que você não merecia aquilo que Deus faz na sua vida, mas por graça, Deus permanece fiel a essa aliança e possibilita para você um espaço para a escrita de uma nova história. Deus é fiel à aliança que um dia Ele estabeleceu com o seu povo. Então, apesar de você fazer o que você faz, apesar de você falar o que você fala, apesar de você comportar como se comporta, apesar de muitas vezes você edificar altares para ídolos no seu coração, Deus é aquele que diante da sua vida e diante dos seus erros permanece fiel a essa aliança e possibilita para você um novo caminho, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus levanta Otoniel como um movimento de graça. Deus levanta Otoniel para permitir que o povo venha escrever uma nova história.
Deus levanta Otoniel para então Otoniel viver uma vida extraordinária. O grande problema é que quando a gente olha para a vida de Otoniel, a gente não identifica aqui o porquê que Otoniel teve uma vida extraordinária. Porque a Bíblia é cheia de história de gente que viveu um monte de estripulia, um monte de aventura, um monte de história emocionante e não teve o mesmo fim que Otoniel. Não teve tanto sucesso como Otoniel. A Bíblia é cheia de história com muito mais emoção do que essa historinha de Otoniel que a gente leu. Tudo que nós temos sobre Otoniel aqui são 5 versículos. É uma biografia efêmera. É uma biografia que a gente, em menos de um minuto, termina. Então, que vida extraordinária é essa que Otoniel tem, a ponto de parecer que o autor que escreveu Juízes foi preguiçoso na hora de contar a história dele? Que vida extraordinária é essa que Otoniel tem, que se resume a pequenos 5 versículos? Olha, para quem não sabe, além de pastor, eu sou historiador. E existe no campo da história algo que todo historiador carrega dentro do seu coração, que a gente aprende desde o primeiro período da faculdade. Quando você estiver diante de uma fonte, quanto mais informações documentais sobre um sujeito, mais importante ele foi na sociedade do seu tempo. Quanto mais palavras, referências sobre determinado sujeito, mais notável ele foi na sociedade em que ele se inseriu. Mas Otoniel, às vezes a gente olha para Otoniel e a gente chega a ter pena. Foi o primeiro juiz. E só 5 versículos. Foi o primeiro grande líder político depois de Josué, e é só isso aqui mesmo que a Bíblia tem a contar sobre ele. Existe um autor da sociologia francesa chamado Pierre Bourdieu, que em um dos seus livros, ele vai explicar como que um sujeito se notabiliza na sociedade em que ele se insere. Sociedade é essa que ele vai dizer que ela é multifacetada porque possui diversos campos. E Bourdieu vai dizer que para você então encontrar um determinado lugar de afirmação de poder em um campo social, você precisa ter alguns capitais. Ele vai chamar isso de capitais simbólicos. E ele vai dizer que esses capitais eles podem ser de ordem cultural, pode ser de ordem econômica, ou também pode ser de uma ordem familiar, ou seja lá o que for. Quando a gente olha para a pessoa aqui de Otoniel, a gente percebe que se tem algo que ele é desprovido, é de capital simbólico. Por quê? Qual era o capital cultural de Otoniel? Nós não sabemos. Nós não sabemos se ele era um homem de alta instrução, não sabemos se ele lia poesia, não sabemos se ele era um homem culto, não sabemos se ele era aquele tipo de cara que gosta de ser o sabichão, sabe? Entra assim naquelas rodas de conversa e sempre quer dar uma informação diferentona, sempre quer mostrar que sabe algo. Não sabemos se Otoniel era esse tipo de pessoa. Nós não sabemos se Otoniel era baludo, sabe? Eu não tenho muitos não, mas sempre tem, é sempre bom, né, ter aquele amigo que vai falar, pastor, vou pagar teu almoço hoje, tu tá comigo, isso é meu fechamento. Nós não sabemos se Otoniel era esse tipo de homem, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. E também sabemos muito pouco acerca da sua família. A palavra vai dizer que Otoniel ele era o filho mais novo de Quenaz. Ou seja, não era o primogênito. Não era o filho mais importante. Isso significa que dentro da hierarquia do capital simbólico de Otoniel, ele também não estava tão bem na fita assim como poderia estar, não é? Então quem é Otoniel? Otoniel, a princípio, é um homem que não tem dinheiro, é um homem que não tem tanto patrimônio cultural, e um homem que até nasceu na família legal. Mas não é aquele filho assim que o pai coloca de frente, sabe qual é?
Não é aquele filho assim que no churrasco meu pai fala, meu filho está fazendo medicina na UF. Né, pastor Lucas? Não é. Sabe? Ainda bem que eu não sou teu irmão, cara, graças a Deus. Não é. Quem é Otoniel? Otoniel é esse sujeito, desprovido de capitais. Sujeito cujo nós não sabemos o que ele conhecia. Não sabemos como ele gastava o seu dinheiro. Só sabemos que ele era o filho mais novo de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Mas agora nós sabemos de uma outra coisa também. Esse mesmo autor francês, ele fala que para um determinado sujeito encontrar poder e força dentro de um campo, ele precisa seguir os direcionamentos e as regras desse mesmo campo. Existe um modo de ser que cada lugar carrega. E se a gente não internalizar esse modo de ser, a gente nunca vai ser alguém nesse determinado campo. Sempre seremos ninguém. É isso que ele vai chamar de hábitos. Você já não erra, mas isso no Enem. E quando a gente olha para a vida de Otoniel e para o que a Bíblia fala sobre Otoniel, a gente vai perceber que nem para isso ele serviu, nem para isso ele prestou. Porque a Bíblia vai dizer que a sua geração estava se casando com mulheres e homens estrangeiros. Fazia parte do modo de ser do tempo que ele estava, entrar nessas rotas de casamento com essas pessoas estrangeiras, estabelecer esse tipo de aliança com essas pessoas estrangeiras. Mas nem isso Otoniel fez. Porque a palavra vai dizer que Otoniel vai se casar com uma mulher do seu povo. Isso significa que Otoniel não tem dinheiro, Otoniel não tem poder, Otoniel não tem cultura e, acima de tudo, Otoniel também está indo contra as regras do jogo. Por quê? Porque Otoniel permaneceu fiel. E talvez seja justamente aqui, neste ponto, que reside a chave para a gente entender o porquê o extraordinário de Deus vai invadir a vida de Otoniel. Porque enquanto essa geração que não conhecia o Senhor e os feitos que o Senhor fez em meio ao seu povo está reinando e crescendo, Otoniel é aquele que permanece buscando ao Senhor. O texto vai nos informar que enquanto os amigos de Otoniel estão casando com mulheres estrangeiras, Otoniel é aquele que decide ir na contramão. Por quê? Porque Otoniel era um dos poucos que se lembrava do que Deus havia dito. Otoniel era um dos poucos que guardava no coração a palavra do Senhor. Otoniel era um dos poucos que permaneceu fiel em meio aos pecados que o rodeavam. Este é Otoniel. Aquele que, conforme uma música por aí diz, possuía dentro de si a graça da garça, que é a arte de viver em meio à lama sem sujar suas penas, suas plumagens. Este era Otoniel. E por incrível que pareça, mesmo sem capital simbólico, sem capital cultural, sem capital econômico, esse é o tipo de vida que Deus usa. Esse é o tipo de vida que Deus trabalha. Esse é o tipo de vida comum, esquecida e às vezes até menosprezada, mas que Deus decide agir. E quando uma vida se torna o palco da atuação do poder de Deus, é essa vida, mesmo que aos olhos do nosso tempo e da nossa sociedade, venha a ser classificada e julgada como uma vida que não nos agrada ou que não deve ser perseguida por nós, essa é a vida que Deus quer e que Deus quer usar. Então, o que significa ter uma vida extraordinária? Você precisa responder isso. Mas a resposta para isso, eu acredito que você já tem. Ter uma vida extraordinária é permitir que Deus
venha em sua direção e faça de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você é, um palco para a sua atuação. Mas existe uma pergunta por trás dessa pergunta que eu queria que você voltasse para casa hoje sabendo. Como que Deus se apresenta nas nossas vidas? E olhando para as nossas vidas, Ele faz o extraordinário. A palavra para essa é uma palavra pequena, mas é uma palavra que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. Fidelidade. Fidelidade. Se você hoje, meu querido e minha querida, ao ouvir essa expressão, vidas extraordinárias, veio ao culto em busca de, eu quero ouvir algo que vai poder destravar algo em mim, a ponto de que eu venha então viver uma vida extraordinária aos olhos do mundo. Desculpa, mas é minha responsabilidade te decepcionar. Se você veio nessa igreja, eu acho que você já seria decepcionado mesmo. Mas o que eu quero dizer para você aqui hoje é o seguinte: talvez você não ouviu esse tema e ouviu essas falas no sentido de eu quero viver uma vida extraordinária. Mas talvez você seja um outro grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que está envelhecendo, que está vendo os anos se passarem. Um grupo de pessoas que já percebe os cabelos ficando brancos. Que está ficando careca igual eu, já perceberam? E a cada dia que o tempo passa, se olha no espelho e faz aquela típica fala, que eu acredito que não é só eu, mas que todo mundo aqui fala também: Senhor, eu estou ficando tão distante daquilo que um dia eu sonhei para a minha vida. Parece que a cada dia que o tempo passa, a minha vida vai tomando um caminho tão diferente do que a projeção que eu fiz no passado. Senhor, parece que a cada dia que o tempo passa, eu vou me tornando uma pessoa mais comum, menos destacada, mais normal, tal como os nossos pais. Senhor, será que é isso mesmo? Posso responder um negócio para você? Talvez o universo exterior não venha valorizar esse tipo de coisa. Mas se você permanecer fiel, uma coisa eu te garanto: Deus vai fazer da sua vida um palco da sua atuação. E se você olha para você hoje e pensa: Deus, eu não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter, eu não tenho as realizações que um dia eu projetei, eu não tenho os relacionamentos que um dia eu busquei, uma coisa eu falo para você, tal como Paulo um dia percebeu diante da oração em seu espaço sagrado: a minha graça te basta, assim diz o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, saiba que o primeiro passo para viver uma vida extraordinária é permanecer fiel em seu cotidiano, em sua vida simples a Deus. Porque é aí, nesse espaço do ordinário, que Deus às vezes nos surpreende, trazendo para a gente aquele extraordinário que Otoniel vivenciou aqui. E tem uma coisa que a Bíblia diz e que eu quero falar para poder fechar aqui essa palavra hoje. A Bíblia vai nos informar que quando Deus nos surpreende com o seu extraordinário, sobra paz e sobra vida. Romanos 8,6 vai dizer que o fruto da carne é a morte, mas o fruto do Espírito é paz e vida. Você quer experimentar do extraordinário de Deus hoje? Você sabe o que Deus reserva para o extraordinário na sua vida hoje?
Pode ter muita coisa aí, mas uma coisa eu garanto: paz e vida. Porque o texto vai dizer que a vida de Otaniel termina assim. Não foi como a vida de Davi, uma vida de muita aventura. Não foi, não. Ele foi fiel, ele fez a vontade de Deus até os últimos dias da sua vida, ofereceu paz para as pessoas que estavam ao seu entorno, um tempo de vida, e morreu. É por isso que eu queria que você ficasse com essa provocação. No dia que as pessoas olharem para a mesa da vida e perceberem que na mesa da vida está faltando você, no dia que as pessoas cantarem músicas e se lembrarem do seu rosto, o que elas vão falar de você? No dia que elas perceberem que só está o seu bandolim na parede, mas você não está mais lá porque você passou, o que elas vão falar sobre você e sobre a sua vida? Eu espero que elas venham falar: essa pessoa trouxe para mim um tempo de paz e de vida. Isso basta. Onde existe a graça do Senhor, existe paz e vida. Isso basta. E a graça do Senhor caminha ao lado da fidelidade. Otaniel viveu um tempo de paz e de vida porque foi fiel à palavra de Deus. Que você seja confrontado com essa palavra e que você hoje revisite essa ideia, esse recado de Deus que você já conhece, mas às vezes está empoeirado aí no fundo da alma. É tempo de ser fiel. Hoje, agora, nesse momento, é tempo de ser fiel, porque aonde existe fidelidade, e vimos isso na vida de Otaniel, existe paz e vida. Sabe, não é uma vida direcionada e contornada por brigas, lutas, vaidades, problemas, angústia, mas paz e vida. Não é uma vida de conturbação. Você experimenta tribulação, você experimenta provação, mas essas provações, elas não definem a sua identidade. É uma vida de paz e vida. Isso é uma vida extraordinária. Uma vida de paz e vida. Então mude a sua vida hoje, mude a sua vida no agora. Um dia você vai passar. Um dia o seu bandolim na parede vai fazer com que as pessoas sintam saudade de você. Um dia você vai morar na saudade das pessoas. Então comece agora a semear na vida das pessoas sementes que nascem da sua fidelidade a Deus, para que você ofereça um espaço para você e para aqueles que te amam, de paz e vida. Que Deus abençoe a sua vida e nos próximos domingos nós vamos ouvir mais sobre o que significa ter uma vida extraordinária. Nosso irmão Renan vai fazer uma oração, talvez vai cantar, não sei, não combinamos. Mas logo em seguida eu quero passar a palavra para o pastor Juan, que vai celebrar a ceia. E logo depois, celebrar a ceia, a gente vai fazer uma oração final. Me desculpe pelo horário hoje, tá, gente?